Glória a Deus. Temos um tempo gostoso para meditarmos na palavra e também participarmos da mesa do Senhor. Tivemos de manhã uma reunião muito abençoada. Muita gente. Quase que deu correria no nosso suco de manhã. E tanta gente que veio no culto amanhã. E agora novamente a igreja cheia, lotada de novo. Isso é porque nós temos sede do Senhor, nós temos sede da palavra e nós queremos adorar Ele em espírito e em verdade. É isso mesmo, irmãos? Graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 24. Depois nós vamos estar orando também por Moçambique, por Rapale. Mateus capítulo 24. Quero ler o versículo 35 nesta oportunidade. Mateus 24, 35. Estamos ao vivo? Estamos transmitindo esse culto ao vivo. Quem sabe você que está aí em algum hotel, em viagem, no Brasil, fora do Brasil, onde quer que você esteja, seja bem-vindo. Estamos falando diretamente da Igreja do Nazareno São José do Rio Preto, primeira igreja, Tabernáculo da Vida. Que Deus abençoe você, sua vida, seu coração e sua família, onde quer que você esteja nos assistindo agora. Mateus capítulo 24, verso 35 diz assim: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quero ler de novo, para nós gravarmos. Mateus, capítulo 24, versículo 35. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Oremos. Senhor Deus, estamos diante do teu povo, da tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe agora rica e poderosamente a ministração e a mensagem da tua palavra. Fala com cada um de nós que estamos aqui no Tabernáculo da Vida. Fala com cada um que está nos assistindo agora pela internet, em qualquer lugar desse planeta. Que a voz do Senhor, a palavra do Senhor, possa estar atingindo esses corações. É a nossa oração e nós cuidaremos sempre em te dar a honra, a glória e o louvor. Amém e graças a Deus. A igreja está presente? Amém, graças a Deus. Mateus 24 é um texto profético. É onde Jesus para um pouco para conversar com os discípulos, para falar dos últimos acontecimentos na terra. Do cumprimento das últimas vontades de Deus aqui na terra. O motivo que Jesus faz anunciar a destruição do templo, porque ele começa em Mateus 24, 1, falando sobre isso. Que não ficaria pedra sobre pedra, é o fato dos discípulos estarem muito admirados, muito orgulhosos com a edificação do templo. Então Jesus vai a um monte para conversar com eles, e do alto monte eles veem, eles avistam a edificação daquele majestoso templo que era erguido na época. E os discípulos então, como bons judeus que eram, estavam orgulhosos daquela edificação, daquela maravilha que era o templo. Então Jesus fala para eles profeticamente: vocês estão maravilhados com isso? Pois não ficará pedra sobre pedra de pé, tudo será destruído. Eles não estavam entendendo aquilo. No ano 70, porque Jesus era o calendário, né? Então começa no 1, com a morte e ressurreição dele, o calendário zerou. Então no ano 70, um general invade a cidade e destrói completamente o templo e boa parte da cidade. Foi o maior cerco que Jerusalém pôde viver até nos dias de hoje, né? Então o Senhor prontamente lhes diz que tudo que eles viam não haveria de ficar de pé, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Os discípulos então interrogam Jesus.
Então, Senhor, quando estas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha o que diz Mateus 24, 3. Eles perguntam para Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então eles ficam preocupados. Como é que nós vamos saber quando isso vai acontecer? Como que nós vamos ter sinais, evidências de que o Senhor está voltando? E aí o Senhor diz para eles que haveria muitos sinais aconteceriam na terra, e que eles deveriam ficar de ouvidos e de olhos abertos. Isso cabe para nós que somos igreja. Os sinais todos estão aí, de Mateus capítulo 24. Jesus profeticamente anuncia o final dos tempos. Primeiro sinal que ele fala que haveria de acontecer está em Mateus 24, 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal evidente da volta de Jesus é o engano. Gente falando de Deus quando não tem nada de Deus. Gente falando do evangelho de forma distorcida. Gente usando o evangelho para ganhar dinheiro. Eu quero dizer aos irmãos que a primeira pessoa no cristianismo que se tem registro, que levou pessoas a Jesus por causa do dinheiro, foi Judas. Judas vendeu a sua personalidade, o seu caráter, trocou por um beijo e por 30 moedas de prata. Então a primeira pessoa que usou dinheiro para levar outros a Jesus, esse foi Judas. A igreja de Cristo verdadeira não usa esse expediente. Nós não usamos esse expediente de precisar de dinheiro para pregar, para anunciar, para fazer tramóias com o evangelho, para prometer mundos e fundos. É bom também lembrar que quando Jesus é tentado pelo diabo, quem oferece riquezas neste mundo não é Deus, é o diabo. E quando eu falo riquezas, é fora da vontade de Deus. Riquezas adquiridas de formas ilícitas. Riquezas que podem trazer um pouco de garantia momentânea a algum coração. Mas isso não permanece para sempre. Quem prometeu vida boa e riqueza sem servir a Deus, não foi Jesus, foi o diabo. Todas as riquezas eu te darei, todo mundo é meu, disse ele para Jesus. Deus é contra, pastor, a gente ter as coisas? De jeito nenhum. Deus é contra nós colocarmos as riquezas em primeiro lugar. A riqueza passa a ser Deus. E aí esse Deus tem nome. Esse Deus se chama Mamon. Por isso que ele diz, não podemos servir a dois senhores. Servir a Jesus e a Mamon. Não tem jeito. Ou eu sirvo a Jesus com as minhas riquezas, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. Ou eu sirvo a Mamon e Jesus eu deixo de lado. É como num casamento. Ninguém pode agradar duas esposas ou dois maridos. Ou agrada a um e desagrada a outra, ou agrada a um de cá e desagrada a outro de lá. Isso tem nome. Isso é fidelidade conjugal. Na vida espiritual isso também tem nome. Fidelidade espiritual. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, o que Jesus disse é que muitos viriam no nome dele. Mas ele disse, vocês ficam acautelados disso. Vocês olhem os frutos deles. Olhem a maneira com que eles se portam diante de vós. Porque não pelos que eles têm, ou pelo discurso que eles falam, mas pelos frutos que eles produzem, vocês conhecerão se eles vieram de mim ou não. Então o primeiro sinal é o engano. Acautelai-vos, diz Jesus, que ninguém vos engane. Muitos dirão,
Eu sou de Jesus. A minha mensagem é a melhor que tem. A minha igreja, primeiro que nós não temos igreja. Ninguém aqui tem a marca dos cravos da mão, a começar de mim. Nenhum de nós morreu pela igreja. O único que morreu, o nome dele está ali, Jesus Cristo, Senhor. Tu és Pedro, pedra pequena, e sobre esta rocha, qual é a rocha? A declaração que Pedro faz. Porque Jesus pergunta, quem dizem as pessoas que é o Filho de Deus? Muitos disseram muita coisa. E vós, quem dizeis que eu sou? Ninguém sabia dizer. Pedro então se levanta no meio dos 12 e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala para ele, sobre esta rocha, sobre esta declaração, sobre esta revelação, eu, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Aleluia. Então, muitos virão no meu nome, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Cuidado, irmãos. Estamos vivendo um tempo onde o espírito de engano está solto, livre, comendo até em altares por aí, até em púlpitos por aí. Tem igreja para todo tipo de pessoa hoje. Verifique, analise, busque a leitura da palavra. Vê se a igreja que você participa, ou que você pretende participar, é uma igreja cristã, de fato e verdade. Se ela respeita a palavra, se o nome de Jesus é exaltado ali, se existe amor, se existe perdão, se existe o evangelho, a palavra de Deus como livro absoluto e não um outro que substitui. Isso são sinais de uma igreja verdadeira, onde o nome do Senhor é pregado e invocado. Segundo sinal, cuidado com os falsos cristãos e falsos profetas. Olha o que diz o verso 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Pior que engana. Se a palavra diz que vai enganar muito, é porque engana. Jesus não mente. Jesus não conta fábulas. O que tem de gente enganada? O que tem de gente querendo tomar o lugar de Jesus? Tem um outro brasileiro aí que está dizendo que é o Cristo, gente. Que ele é Jesus. Eu não estou falando desse maluco não, porque se ele fosse um pouco mais sábio, ele ia arrebanhar mais gente. Aquele maluco lá, que se veste, tal, não vou falar o nome dele aqui e tal. Mas tem um outro aí, outro brasileiro, que fundou uma igreja, e está arrebanhando multidões. Eu sou Jesus Cristo. Tá bom ou vocês querem mais? Se Jesus falou que isso ia acontecer, é bom a gente estar atento. E é bom a gente atentar, porque quando Jesus falou isso para os discípulos, esse espírito de engano operava, mas não com tanta facilidade e enganando tanta gente. A única coisa que aconteceu aqui foi a destruição do templo. Então isso é para a nossa geração. É para a minha geração, para a sua geração. Cuidado com seus filhos. Cuidado, vô. Cuidado, vó, pai, mãe. Com que seus filhos frequentam hoje em dia. Porque esse espírito de engano, de falsos cristãos e falsos profetas, está operando no mundo, gente. Não, é inevitável. Porque a palavra de Deus não volta atrás. Outro sinal, falsos cristos e falsos profetas, falsos cristãos, cuidado, porque eles enganarão a muitos. Muitos serão levados por essa roda de doutrina. Outro sinal, guerras e rumores de guerras. Verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus já deixou declarado. É difícil a gente ouvir hoje de guerras e rumores de guerra? É difícil? Difícil talvez na época de Cristo escreveu isso, que deixou registrado. Na época dos discípulos, não tinha com tanta facilidade, com tanta sequência, como tem nos nossos dias, irmãos.
nós ouvimos todos os dias no noticiário. Todos os dias, jornais, revistas, rádio, televisão. País tal entrou em guerra. O Iraque, até a guerra que nunca acaba. Os árabes nunca acabam. A faixa de Gaza. Guerras e rumores de guerra. É o fim? Não. Mas já está dando sinais do fim. São sinais. É como uma mulher grávida, quando se aproxima da hora de dar à luz a criança. Tem contrações fortes, as dores aumentam, a bolsa de água, onde estava quietinho o neném ali, agasalhado, 37 graus, tranquilinho, rompe, e ela tem dores, e tem que levar para o médico pergunta, peraí, como que está a dilatação? Por quê? Porque a criança está dando sinal que vai nascer. Igreja de Cristo, Jesus está dando sinal de que Ele vai voltar. A igreja não pode estar como as virgens loucas. 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Irmãos, 50% é muita gente. É um número absurdamente grande. Se formos falar de porcentagem, 50 de cada 1.500 não vai subir. De cada 1 milhão, 500 mil fica. Recebe a mesma porção de azeite, recebe a mesma promessa, estão juntas, preparadas, foi avisado 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Chega na hora, 5 se preparam. As outras 5, que ainda temos tempo. Os sinais estão aí. Eu acho que num culto como esse de Santa Ceia, cabe uma palavra dessa. Para a gente não ficar, irmão, perdido nesse mundo. Distraído com as coisas do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Amém? Guerras e rumores de guerra. Certamente ouvireis falar, mas não fiquem assustados. Porque isso, quando acontecer, é o começo, não é o fim. Outro sinal. Nação contra nação. Reino contra reino. Portanto, se levantará nação contra nação. Olha o verso 7. Portanto, se levantará nação contra nação. E reino contra reino. A parte A do verso 7 deixa claro isso. Tem nação se levantando contra a outra. Tem reino se levantando contra o outro. É complicado. Basta ver na América do Sul, irmão, esses países aí governados por pessoas que não têm o temor de Deus. Quanta coisa ruim está acontecendo. Irmão, olhe para a Venezuela. As notícias que chegam é que o povo está literalmente passando fome lá. Tem fila para comprar pãozinho, irmão. O nosso pãozinho francês, que em qualquer padaria da cidade de Rio Preto você acha. Quentinho, do jeito que esse é, mais moreninho, mais sordinho. Eu prefiro com manteiga aviação, mas esse problema é meu. Mas a gente encontra em qualquer lugar. Na Venezuela o povo não tem mais o que comprar para comer. E não se preocupe, que daqui a pouco vai se levantar contra outro reino. Porque lá no outro reino tem, então vai querer tirar de lá. É o risco que as nações estão correndo. Jesus já falou sobre isso há mais de 2000 anos atrás. Outra coisa que ele disse que iria acontecer: fome, pestes e terremotos em vários lugares. A parte B do verso 7. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Volto a dizer, quando Jesus falou sobre isso, não havia tantos terremotos na terra. Não havia tantos tremores de terra. Irmãos, no Brasil, no sul do Brasil, não foi isso? Santa Catarina. Esses tempos atrás, 3, 4 meses atrás, um terremoto de magnitude terrível. Sacudiu cidades, rachou ruas. No Brasil. Quase todo dia a gente ouve falar. Quase todo dia os noticiários estão falando. Peste. Irmão, eu não tenho dúvida de falar que o Brasil foi atacado por uma peste chamada mosquito. Algumas dizem que é mosquita. Eu prefiro achar que é mosquito.
Irmão, isso é uma peste. Você já viu o que isso está matando? O que está ocasionando de pressão psicológica, emocional nas pessoas? O cara se divide em 3 para poder matar mais rápido. Primeiro era só a tal da dengue. Agora, ele virou um empresário multifuncional. Agora, tem a tal da... O nome já é difícil, feio. Chikungunya. Negócio absurdo. Não é isso, irmão? Chikungunya. Até o nome do negócio é feio, pastor. E tem o outro, como é que chama o outro? Fala abaixo que ele está na igreja. Zika. Tem nada a ver com o nosso, não. Nossa, gente boa, cadê ele? Está aí, não? Está ali, eu sei que ele está ali. Tem nada a ver com você, Zika. Aliás, ele está fazendo propaganda do C de graça, meu irmão. Deixa que fale. Enquanto ele faz propaganda, você faz festa. Mas a verdade é que está aí. A gente ri para não ficar encucado, porque não dentro de casa a gente não sai. Irmão, isso é uma praga. O mosquito fazer uma devassa como está fazendo no Brasil. Porque a gente não tem notícias de outros países em que ele está fazendo essa devassa toda. Então Jesus falou o quê? Que haveria o quê? Está escrito aqui. Haveria fomes, terremotos. Haveria o quê? Pestes. Está escrito aqui, querido. Mortandade. Tem que orar, irmão. Pedir que o sangue de Jesus nos cubra e nos purifique de todo mal. Que mande esse chikungunya com a chicagunha, com a família gunha para longe de nós, meu Deus do céu. A família inteira. Faz a moda no sertanejo universitário. Vê se forma logo e vai embora do Brasil, pelo amor de Deus. Cada música linda, gente. Linda. As letras são maravilhosas. Cuidado com o que você está ouvindo aí. Isso aí dá intoxicação espiritual. Isso mata você espiritualmente. Então Jesus falou sobre isso. Jesus anunciou todos esses acontecimentos. Olha o verso 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores, não é o fim. Mas é o princípio, já começou. Já inaugurou essa fase. Essa fase já está acontecendo há 2000 anos. Mas tem gente que infelizmente está dormindo o sono de Jonas. O sono da indolência. O mundo está em pecado, em tempestade, nação contra nação, reino contra reino, peste, mortandade, terremoto, assolação. Tudo está acontecendo. Para ele, para a pessoa, está tudo bem. Isso não quer dizer nada. Quer dizer muita coisa para mim, para você. Quer dizer que esse ciclo já foi inaugurado e que chegou nos nossos dias. E que falta muito pouco para esse céu se abrir e a trombeta soar e o nome de cada um de nós ser tocado nas alturas. E nós subiremos para estar eternamente com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Trazer à memória o que nos traz esperança. O nome da nossa esperança é Jesus. Ou seja, a nossa esperança tem nome. E agora ele falou, tudo vai passar. Tudo. É bom lembrar que Jesus associou a sua vinda, que não descerá à terra. Bom lembrar disso. Ele não vai tocar a terra como tocou na primeira vez. Ele vai vir nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos que morreram em Cristo. Da onde estiver. Estiver na sepultura de Rio Preto, do Brasil, da Itália, da Europa, do mundo inteiro. Nos 4 cantos do mundo. Eles ouvirão a voz do arcanjo e eles vão ressuscitar. Sobem para se encontrar com Jesus. Depois, nós, os que estivermos vivos aqui, seremos arrebatados. A palavra arrebatar significa tirar com força, arrancar. Nós seremos arrancados desse mundo. Para encontrar com o Senhor nos ares. Aí inaugura 1000 anos. As bodas do Cordeiro. Não dá para falar disso agora.
É tema que nós vamos usar num seminário de escatologia, que vai acontecer esse ano, importantíssimo para a gente saber o cumprimento dos tempos. Escatologia bíblica significa o cumprimento dos tempos que Jesus determinou. Para cada época tem uma escatologia, para cada tempo tem um tempo determinado por Deus. Porque ele disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então ele associou a sua vinda aos dias de Noé. Basta a gente ir no livro de Gênesis para ver como é que estava a humanidade no tempo de Noé. E Noé, apregoeiro da justiça, apregoeiro do amor, apregoeiro da misericórdia, da vontade de Deus, pregava e trabalhava, trabalhava e pregava, pregava e trabalhava e trabalhava e pregava. Mas quem deu ouvido? Ninguém, a não ser sua família. Que triste, que lamentável. A Bíblia não fala quantas pessoas existiam na época, mas devia existir muita gente. Muita gente. Que como nos dias de hoje, você falar para o incrédulo que o arrebatamento é algo que vai acontecer, ele fala, você é doido, rapaz. Que arrebatamento? Você acha que gente vai ser tirada da terra? Isso é coisa de ET. A pessoa prefere acreditar em outra civilização do que acreditar na Bíblia. Estão preparando aeroportos para os ETs. Isso é mais uma armadilha do diabo. Porque quando a igreja subir, os ufólogos vão dizer, não falei? Os ETs vieram levar o povo. Irmão, o trem é absurdo. Mas é uma verdade, não falei? Agora, se Deus criou todas as coisas, me desculpe os meus primos ETs, vocês são muito feios, gente. Ah, isso é feio assim na China. Não que o chinês seja feio, viu? China porque está longe. Chinês tem chinês bonito. Tem japonesa bonita, tem. Tem morena bonita também, tem também. Eu já falei que o único pastor que pode namorar secretário nesta igreja sou eu. Os outros ficam tudo quietinho. Mas a verdade é essa. Você acha que Deus criaria uma criatura daquela, irmão? Dá paciência, gente. Só cobrir o rosto do cara, de tão feio que ele é. E alguém vai acreditar nisso, ao invés de acreditar que é Cristo que vem buscar a igreja, que a palavra de Deus não volta vazia, passarão os céus e a terra, porém a minha palavra não há de passar. Gente vai dar crédito aos ETs, às espaçonaves. É, meu irmão, é isso. Mas nós não somos esse tipo de gente. Nós damos crédito à palavra. E hoje, com toda certeza, antes que isso aconteça, nós já podemos dizer, ora vem Senhor Jesus Cristo. Ele vem buscar a sua igreja. Então, queridos, como no tempo de Noé, Noé pregou, trabalhou, anunciou gente, a terra vai ser inundada por água. Mas como que vai crer em água se nunca tinha chovido? A Bíblia diz que os céus não tinham sido abertos ainda, na época de Noé. É bom lembrar disso. Uma espessa garoa, aquele sereno da manhã, já viu? Principalmente nos meses de junho e julho. Aqui no estado de São Paulo é mais difícil, mas quem já morou no sul? Tem, não tem? Se amanhece de manhã, aquela grama está molhada. Deixou roupa no varal, irmão, pode pôr para lavar de novo. Está ensopada, é espessa, uma garoa, uma névoa espessa. Era o que molhava a terra. Portanto, ninguém conhecia a chuva. Por isso que quando Noé falou que a terra seria inundada por chuva, ninguém acreditou. O arrebatamento já aconteceu? Não. É por isso que as pessoas não dão crédito. Porque nunca viram. Porque tem gente que precisa ver para crer. Nós não somos dos tais. Nós cremos. Por isso sabemos que o que Jesus falou, nem um tio, nem um jota, nem uma palavra, nem uma vírgula desta palavra ficará sem se cumprir. Ele volta para buscar a sua igreja. E encerro falando, capítulo 25, verso 10. Quero que você abra comigo, por gentileza, se puder. E o irmão vai projetar para nós. Mateus 25, verso 10. Eu vou ler o versículo todo, mas nós vamos nos ater à parte C do versículo, lá no finalzinho.
Mas eu vou ler o versículo todo. Diz assim. Aí fala das virgens, lembra? A parábola das virgens. Verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, comprar o que mesmo? Azeite. Porque elas usaram todo o azeite antes da hora. Elas não guardaram para a vinda do noivo. Para quando o noivo chamasse. Elas receberam uma porção, como nós. Nós recebemos a porção da palavra. Então temos que guardar. Como essas virgens nécias que não guardam a palavra, não guardam o azeite, assim é muita gente. Ouve a palavra, mas não guarda. Tem o Espírito Santo, mas não segura ele. Entristece ele. As nécias fizeram isso. E quando o noivo chamou, elas olharam e disseram, não temos mais o azeite. E elas foram sair para comprá-lo. Chegou o esposo, não tinha mais tempo. E as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas. E no final diz o quê? O que está escrito lá? Vamos ler? E fechou-se a porta. A porta da graça vai fechar. Não se iluda. Não deixa ninguém te enganar. Não deixa ninguém te iludir. Não deixa ninguém te contar fábula. A porta da graça que nos é oferecida hoje. Hoje aqui estamos lembrando da graça de Deus. Está nessa mesa o pão que simboliza o corpo. Está o cálice que simboliza o sangue. É graça, mas não foi de graça. É bom lembrar disso. Está nesta mesa a graça, mas não foi de graça. Custou o sangue de Jesus. Custou a vida do unigênito de Deus naquela cruz. Até que a porta fechou. Com Noé foi a mesma coisa. Quando as pessoas viram os primeiros pingos de chuva, diz o texto. O que é aquilo? E aquilo foi apertando, e foi apertando. Quando a água subiu para o tornozelo, para a canela, e foi, para onde que eles correram? Correram para a arca. Eu quero dizer a vocês, sem medo de errar, depois do arrebatamento, muita gente vai correr para esse lugar. Não só para esse lugar, como para muitos lugares do mundo, aonde a palavra é pregada, aonde o evangelho é respeitado, aonde a vida de Jesus é tida como exemplo, aonde a gente prega de dia e de noite que só há salvação em um, Jesus Cristo, assim como nos dias de Noé, só havia salvação para quem entrasse na arca. Hoje só há salvação para quem receber Jesus como Senhor e Salvador, não tem outro jeito. Muitos correrão para cá, e esse versículo vai se cumprir, e a porta se fechou. Aonde está o pastor que pregava? Aonde está o coral que cantava? Aonde estão os pastores que tanto falavam do amor de Deus que pregavam? Aonde estão os irmãos que oravam? Onde estão as crianças que aprenderam a palavra de Deus aqui na igreja? Aonde eles estão? Eles já não estão aqui, eles já subiram para Sião. Já foram embora. Já deixaram este mundo, a maldade, a concupiscência, o pecado, porque Jesus, o noivo, veio buscar a noiva. Mas só foram para as bodas aquelas que estavam preparadas. Quem já casou aqui? Baixa a mão. Quem não casou? Tem algumas. Vai chegar. Vai dar certo. Quem já casou como eu com a Denise? Qual é a noiva que não se apresenta bonita no dia do seu casamento, hein? Fala sério. Cadê os noivos bobão? Você olhou e falou, meu Deus. E não adianta. Você pode se empetecar, você pode ter terno Luiz XV, Luiz XVI, Luiz XIX, 45, 58. Você pode ter smoker, você pode ter o que você quiser e ficar feito um pinguim parado na porta da igreja. Não adianta, irmão. Todo mundo quer ver a noiva. A hora que dá os primeiros acordes no teclado, no órgão ou na trombeta, pá, pronto, já dá um friozinho na barriga do noivo.
Aí todo mundo se prepara, sem que o oficiante mande. Todo mundo fica de pé. Lá fora, a mãe correndo atrás do véu, eu me lembro perfeitamente. E arruma daqui, e arruma dali, e não esqueceu nada. E ela, para mãe, já estou pronta, está tudo certo. Mas não, a mãe tem que dar o último retoque. E a porta está fechada. Daqui a um pouco, irmão, a dirigente do culto fala, ela chegou. Aí os músicos, tchan, aquela música que treme até o coração. Aí ela entra. Nossa, irmão. Não adianta, o noivo pode estar de Tré de Marchand, de Lux branco, tomado banho de banheira. Você pode ter feito o que você quiser, meu amigo. Naquele dia, todo mundo quer ver a noiva. Transporte isso para a noiva de Cristo. Lá no céu está todo mundo aguardando a chegada da noiva de Cristo. Eles não querem ver anjos, eles não querem ver arcanjos, isso eles estão vendo todo dia. Não querem ver mais ninguém. O que está sendo aguardado no céu, como uma noiva que é guardada num casamento, é a esposa de Cristo que vai subir. Nós estamos sendo aguardados. Elzinha, com muita expectativa. Elzinha, olhando para você, acho que você deu uma noiva tão lindinha. Eu falo isso que o domingo mandou cuidar da senhora, tá bom? Então lembre-se disso, querido. Quem está sendo aguardado com muita expectativa no céu, não é o noivo, porque o noivo já está lá. Mas o noivo não vê a hora da noiva chegar. Vai ter uma festa de 1000 anos. Você sabe o que é isso? Jesus, quando faz festa, faz para valer, né? 1000 anos de festa, que são as bodas do Cordeiro. Está em Apocalipse, um dia a gente vai falar melhor sobre isso. Meu irmão, fechou-se a porta. O texto que nós lemos de Santa Ceia, diz o Senhor, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então esta festa aqui, tem dia e hora marcados para terminar. Sabe quando vai terminar? No dia da volta de Jesus. Aí muitos procurarão a igreja, como já falei. Muitos procurarão os ministros, pastores. Muitos procurarão pessoas para se aconselhar. E não encontrarão. Por quê? Porque fechou-se a porta. Não seja assim conosco, amém? Não seja assim conosco. Que a gente não seja negligente a ponto de perder esta tão rica oportunidade que Jesus, através do seu Espírito Santo, nos concede de participarmos da mesa do Senhor com bastante alegria. Eu quero que você curve a sua fronte diante do Pai e faça uma análise da sua vida. Eu vou fazer uma análise da minha vida para ver como é que eu estou diante de Deus. Os oficiais já vão tomar lugar, os pastores já vão tomar lugar. Estamos todos nos preparando para juntos participarmos da mesa do Senhor. A palavra do Senhor Deus, na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus,
na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Verso 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Verso 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Como é que um morto pode voltar? Ele só vai voltar porque está vivo. Amém? Amém. Jesus está vivo e Ele vai voltar. Até que Ele venha, nós estaremos aqui celebrando a bênção, a vitória, lembrando do sacrifício dele, em memória de mim, disse o Senhor. Vamos aguardar uns pelos outros, enquanto o nosso ministério de música nos eleva em orações, com canções que exaltem e glorifiquem o nome do Senhor. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz podem passar, queridos. mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue, somente pelo sangue. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue, só o sangue de Jesus. A cruz mostra a tua graça, Aleluia, do amor do Pai, louvado seja Deus. para nós O caminho, Senhor, um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue, somente pelo sangue, sangue de Jesus. que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, Nada além, nada além do sangue de Jesus. Que nos
meu Deus. Mais que a neve, se nesses sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Oh, sim, muito mais, muito mais. Neste sangue lavado, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós a mim ele verteu. Eis esse sangue lavado com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. a palavra de Deus nos diz, meus queridos irmãos, que na noite que o Senhor foi traído, estavam com eles os 12, com ele os 12. Judas já tinha proposto no seu coração entregar Jesus. Ele participa da mesa, foi para a sua condenação. E Jesus toma um pão naquela oportunidade. Os discípulos não entendiam muito bem o que significava aquilo, porque eles eram judeus. E Jesus, no meio da ceia, parou, tendo erguido aquele pão aos céus e dado graças, disse: este pão é o meu corpo que é partido por vós. Eles comeram aquele pão e Jesus continuou. Pegou um cálice que estava na mesa, de igual modo ergue para o céu, dá graças e diz: este cálice é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Pai, em memória tua, nós nos colocamos nesse lugar, nesse domingo à noite, para juntos lembrarmos do teu sacrifício, em memória tua, até que o Senhor volte. Até que o Senhor volte. Amém. Comamos, meus irmãos.
Quem não comer desse pão e não tomar desse cálice não tem parte comigo. Porque o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Fazei isto em memória de mim, disse ele, até que eu volte. Pai, este cálice representa o cálice da nova aliança. Sangue puro, carmesim derramado em nosso lugar. Por este sangue nós alcançamos remissão de todos os nossos pecados. Por esse sangue nós temos garantida a vida eterna contigo. E até que o Senhor venha, estaremos fazendo isso. Amém? Tomemos dele todo, irmão. Oh, glória a Deus. Sejamos gratos a Deus por tão grande amor, por tão grande graça, por tão grande vitória que Ele nos concedeu. Pelo seu amor sejamos gratos, pela sua bondade sejamos gratos, por participarmos de mais uma ceia com Ele, sejamos gratos. Convido a todos para ficarem de pé, por gentileza. Você pode afirmar sem medo de errar. Esta palavra está escrita na Bíblia: todo aquele que come desse pão e toma desse cálice tem a vida eterna. Então você pode olhar para o teu irmão da frente e trazer para ele: irmão, você não morre mais. Aleluia. Você não morre mais. Nós viveremos com Cristo eternamente. Eternamente. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Vamos ouvir a igreja. Solte a voz e cante: eu sou livre. todos juntos. Eu sou livre. Nada além desse sangue. Nada além do sangue. Do que? Mais uma vez, todos juntos. Eu sou livre. Nós somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre, livre, livre. Eu sou livre. Nada além. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue. Aplauda ao Senhor com bastante alegria. Com bastante alegria. Desejo que você tenha uma ótima noite de sono. Que você só acorde se o Espírito Santo chamar para orar. Amém? Se não, durma o sono do justo. Que você tenha uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta-feira, uma sexta e um sábado abençoados pelo Senhor. E eu continuo profetizando: o mês de abril será o melhor mês de abril da nossa vida. Porque quem comanda a nossa vida é o Senhor. Ele está no controle de tudo e de todos. Temos cantina? Tem cantina abençoada? O Jairo já está lá?
Tem promoção na cantina. Um salgado é 5, 2 é 10. Para acabar. É para acabar, irmão. Para não ficar nenhum. Tá certo? Você pode dar uma passada lá e participar, tá bem? A mão direita para Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. E que o Senhor te dê a paz. Te leve em paz, guardado e protegido. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus o Filho, a unção, a consolação do Espírito Santo do Senhor Deus esteja sobre todos vós no dia de hoje e permaneça para sempre. E o povo que ama Jesus diga: abraça pelo menos 30 mil pessoas aí no amor de Cristo.